Nesse vídeo eu vou falar sobre um tópico, um assunto que deveria ser de conhecimento público, mas talvez não seja. E eu já aviso que as informações que eu vou dizer aqui se atêm ao estado de São Paulo, cidades que estão no estado de São Paulo, certo? O porquê que o ensino é péssimo, pelo menos em São Paulo, e o porquê que isso é um assunto político. Não é culpa dos professores, nem somente de uma potencial secretaria do ensino. Vamos lá. Primeiro, a refuta àqueles que dizem que o ensino não tá ruim, falando que na verdade o ensino tá bom. A maioria dessas pessoas tiveram a sorte de frequentar uma das raras escolas que são boas. Vamos lá. Vou primeiro dar dois exemplos. Eu na universidade tive 1, 2, 3 cálculos. 3 cálculos ensinando o básico de derivada e integral em uma única variável. Os docentes não conheciam análise complexa, não tinham domínio nenhum, nem abertura para ensinar. Metade do meu cálculo 1 foi aprendendo inequações. Estavam ensinando números complexos, uma ementa do fundamental e do médio. Na verdade é do médio. E não é ensinando o complexo de uma maneira de universidade, é ensinando o conteúdo do ensino médio mesmo. Na escola, antes de entrar na universidade, a proposta dessa universidade era pública, antes de eu entrar na USP. Na escola, eu também fiz escola pública. No ensino médio, o professor estava tentando ensinar Bhaskara ainda. Eu nunca tinha ouvido falar de seno e cosseno, nem no terceiro colegial. Bhaskara no terceiro colegial, equação quadrática. O ensino, ele é precário. Se você não acredita que ele é precário, provavelmente você mora perto do centro de São Paulo, ou você fez alguma ETEC boa, ou alguma federal boa, alguma escola que não é tão aberta assim boa. Porque se você for em qualquer escola de periferia e tentar acompanhar os alunos, você vai ver que a maioria está no ensino médio sem conseguir fazer nenhuma divisão direito, sem saber ler direito. O ensino está péssimo, sim. E não refuta. Se você deseja testar por si só, vai na periferia. Vá em escolas próximas a favelas que são predominantes. Na maioria das periferias tem muito. Vá em qualquer escola próxima à periferia. Te garanto que você vai ver como está complicado. Caso contrário, não ia ser tão difícil fazer uma regrinha de 3 no mercado para calcular o preço. E nenhum brasileiro faz isso quase. Certo. Tópico 2. Progressão continuada. Progressão continuada é uma coisa muito linda no papel e que foi instaurada por Paulo Freire, não sei quando, enfim, não me importo muito. Mas no papel é uma coisa muito linda, porque ela se trata do quê? Se você tiver um desempenho insuficiente, se você não tiver absorvido bem o conceito daquele ano letivo, ao invés de você ser reprovado, você na verdade vai ser exposto a um reforço que vai repor o que você deveria saber, ao invés de simplesmente te reprovar. Essa medida é para diminuir a quantidade de reprovações e funcionou bem na França, acho que na década de 80, 70, sei lá, enfim, funcionou bem na França, mas porque lá você dá um reforço e um feedback útil para o aluno. Você não simplesmente dá uma desculpinha para não reprovar ele. Agora aqui em São Paulo não é o que acontece. Eu mesmo, na minha época de escola, teve uma época que eu fiquei de reforço. O reforço consistia de acordar mais cedo, ir pra escola, eu não lembro se era de sábado ou que dia que era da semana, ir pra escola e ficar clicando em um programinha que teoricamente era para me ensinar alguma coisa. Eu só lembro de ver um monte de desenho inútil, porque não me ajudou em nada, em nenhuma disciplina. E eu passei ao invés de ser reprovado. Nós passamos os alunos e usamos a progressão continuada como desculpinha para não ter que reprovar, para passar todo mundo, para não superlotar as escolas. Essa é a estratégia. E note que essa estratégia é uma estratégia política, pois está nos documentos oficiais do Ministério da Educação e etc. Ou seja, é uma decisão política aprovar a todos. É uma decisão política, foi uma decisão política e adotada por Paulo Freire, que muitos defendem ele. Não vou entrar no mérito de defendê-lo ou não, pois não é esse o tópico desse vídeo. O tópico é que isto é uma decisão política. Por quê? O professor não pode ser culpado por isso. Se você é docente de uma escola pública dessas de periferia e você tenta aplicar avaliações verdadeiras, tenta levar a sério a minoria que talvez queira aprender,
você vai acabar sendo obrigado a aprovar todos. E mesmo se você tentar reprovar alguns que deveriam ser reprovados para aprender, para não passar e não se formar iletrado, você vai ser barrado. Vão te forçar a melhorar a nota. E se você ainda forçar a tentar manter a nota baixa, o conselho vai passar eles automaticamente, a menos que eles tenham faltado o ano inteiro. As faltas, por falta, é permitido reprovar um aluno, mas por nota, não. Ou seja, o professor não tem autoridade de controlar se o aluno está aprendendo ou não. Ele não pode reprovar o aluno porque o aluno não quer fazer uma prova dele, porque ele não pode reprovar o aluno por nota. Isso é péssimo em termos gerais, essa ideia da progressão continuada. Uma decisão política, por ser pessimamente acatada e pessimamente posta em prática por nós brasileiros, afeta tudo em efeito cascata. E aí temos essa péssima educação. Se você é professor e você discorda, provavelmente você dá aula numa escolinha boa. Meu conselho, não saia dessa escola, porque a situação na maioria das escolas periféricas é precária. E o professor simplesmente tem que se adaptar e aceitar isso. Tentar fazer o que ele pode, porque ele não pode reprovar o aluno, ele não pode tentar forçar os alunos a estudar, o que não é muito recomendável, mas ainda seria uma alternativa. Tentar impor o medo, forçar os alunos a estudar pelo medo de reprovar. Não é a melhor das alternativas, mas pelo menos você tem um estímulo para o aluno estudar. Nem isso nós temos, na verdade, porque a maioria dos alunos, pelo menos amigos meus, estavam cientes de que não iriam reprovar. Então eles não davam a mínima para nada. Em muitas escolas, até mesmo a troca de substâncias que não deveria haver entre os alunos. E aí o que acontece? São menores de idade, eles sabem que não sofrerão consequências por isso. Não vão ser reprovados, é só eles terem presença que eles vão passar de qualquer jeito. E tudo isso por uma única decisão política, a progressão continuada. Talvez esta não seja a única, podem haver outras decisões políticas que atam as mãos dos professores das redes públicas, mas essa é uma das que afetam. Esse vídeo foi um pouquinho mais longo, mas isso deveria ser de conhecimento público. A situação de ensino no Brasil é péssima também por isso. Há professores que fazem tudo de qualquer jeito. Eu mesmo já vejo com frequência os professores mandando listas de exercícios. Nesta época de pandemia, as listas com exercícios tudo errados, quase incompreensíveis, de tão ridiculamente errados que estão. E estes também são parte do problema. Mas há um problema político. Mesmo se o professor tentar fazer o certo, essas decisões políticas e essas leis que comprometem o professor a ter que aprovar o aluno também dificulta a situação. Então, a conclusão é: há outros problemas na educação. Porém, um problema que é unânime é que a educação também está ferrada por razões políticas. Infelizmente. E aí nós torcemos para que isto mude em algum momento. Saiba disso. A política é também responsável pela péssima educação que nós recebemos. Até a próxima, pessoal.